Fala pessoal, beleza? Fazendo um resuminho aqui para vocês então, um fechamento da nossa aula de hoje, não é? Então, na nossa aula de hoje, nós revimos, né, os conteúdos da aula passada, tá? Falando sobre a responsabilidade civil, administrativa, tá bom? E entramos para falar então dos atos lesivos, propriamente ditos, tá? Lembrando que o principal ponto a ser retomado da aula passada são as questões que caracterizam de fato o ato lesivo, né? Então, o animus corrupende, né, que é a vontade de corromper, atentar contra um patrimônio público, seja ele nacional ou estrangeiro, ferir princípios da administração pública ou ferir compromissos internacionais, beleza? Então, se incorrer em qualquer dessas situações, já é passível de enquadramento no em ato lesivo da lei anticorrupção. E fora isso, a gente tem então um por um desses atos, né? Nós retomamos ainda, antes de falar dos atos, como ferir os princípios, né, do direito administrativo também é considerado então ato lesivo. Eu relembrei com vocês aqui que os princípios são expressos na Constituição ou implícitos, né, nas leis infraconstitucionais, ou mesmo na doutrina e na jurisprudência, tá bom? Então, lembrando, né, que os expressos é o limpe, aquela regrinha do limpe, tá? Que é o nosso desejo, né, com a administração pública, que ela esteja limpa, clean, né? Então, limpe é a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, tudo bem? Então, esses princípios, o descumprimento, né, desses princípios, lesar esses princípios, não observar esses princípios, gera, então, ato lesivo, passível das punições civis e administrativas previstas na lei anticorrupção. E os princípios implícitos, né? Eu trouxe aqui a lei de processos administrativos, a LPA, né, que é a lei 9.784 de 99, o artigo 2º dela vai trazer outros princípios, que ainda finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica e interesse público. Beleza? Lembrando que estão todos já disponíveis aí no slide para vocês. Tá? E aí, pessoal, passamos então a falar dos atos lesivos em si, né? Eles estão previstos, são os incisos do artigo 5º da lei anticorrupção. O inciso 1º, inciso 1 do artigo 5º da lei anticorrupção: prometer, oferecer ou dar direta ou indiretamente vantagem indevida a agente público ou terceira pessoa a ela relacionada. O que isso quer dizer? Bora lá para o slide seguinte, pessoal, onde eu estou tratando do inciso 1, né? Estou tratando de cada um dos atos lesivos, explicitando qual é esse ato lesivo. Então veja, o inciso 1 vai dizer: prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida. É isso que ele vai punir, a vantagem indevida. Então, quais são as ações previstas? Prometer vantagem indevida, oferecer vantagem indevida ou entregar, dar uma vantagem indevida. De que forma? Qualquer forma que se der, verbal, escrita, gestual, de qualquer forma que se der promover ou oferecer uma vantagem indevida. Lembrando que isso independe da provocação do poder público. Eu não preciso que o poder público me provoque para que eu cometa esse ato lesivo. É independente disso. Basta eu adotar o ato que vai ser considerado ato lesivo. Eu adotei a prática e ela é de promessa, oferecimento ou de entrega de vantagem indevida, independentemente se o poder público me ofereceu, você teve um agente público que quis lhe oferecer essa vantagem, independe disso, tá? Vai ser classificado como ato lesivo, tá bom? Inciso 2, comprovadamente, tá? Esse termo comprovadamente aparece no inciso 2 e no 3, e ele é muito importante de ser observado, tá? Por quê? Porque a responsabilidade da lei anticorrupção ela é objetiva, contudo, nesses dois casos, exige então a comprovação, não basta o nexo causal, beleza? Tem que ser comprovado. Comprovado o quê? No inciso 2, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática de atos ilícitos previstos nessa lei. Quais atos? Os atos do inciso 1.
Então, muitas vezes eu não dei, não ofereci e nem prometi vantagem indevida. Contudo, eu comprovadamente financiei, custeei para que alguém desse essa vantagem indevida no meu lugar, tá? Então, quais são as ações? A ação é subvencionar. O que é subvencionar? Financiar, custear, patrocinar. Por qual meio, gente? Qualquer meio. Por qualquer meio, desde que comprovadamente. Beleza? Inciso 3. Também comprovadamente utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou identidade. Ora, você não cometeu o ato do inciso 1, você não prometeu, não ofereceu e nem deu vantagem indevida. Contudo, você está se utilizando de uma terceira pessoa para ocultar os interesses ou a sua própria identidade, né? Então você também incorre em ato lesivo. O inciso 3, veja lá, ação, ocultar ou dissimular, o que? O interesse ou a sua identidade, o seu animus corrupiendi ou a sua própria identidade, através de uma pessoa física ou pessoa jurídica. Beleza? Lembrando, no inciso 3 também aparece o termo comprovadamente, relativizando aquela ideia que a gente tem quanto à responsabilidade objetiva da lei anticorrupção. Lembrando que a própria lei anticorrupção ela vai atribuir responsabilidade objetiva para as pessoas jurídicas e subjetivas para as pessoas físicas. E é isso que está deixando claro no inciso 2 e 3 do artigo 5º. Beleza? O inciso 4 vai tratar de quais são os atos considerados irregulares contra a licitação e os contratos públicos. Tá? Então, as licitações e os contratos públicos, seja por tomada de preço, enfim, o que for, tá? Se eles forem frustrados, fraudados, impedidos, perturbados, manipulados, ou se a empresa, pessoa jurídica, dificultar o contrato ou o processo licitatório, por qualquer meio, acordo, ajuste, combinação, contrato, por qualquer dos meios, também incorre em ato lesivo, protegendo assim então os contratos públicos. E o último inciso, não menos importante, como uma forma de fechar o cerco, a lei anticorrupção diz o seguinte: mesmo que você não cometeu nenhum desses atos, você nem cometeu os atos, nem patrocinou os atos, não tentou esconder nenhum tipo de ato, mas se por acaso você dificultou a atividade de investigação ou fiscalização do poder público, você também incorre em ato lesivo, beleza? Então o inciso 5 vai dizer o seguinte: ações quais são? Dificultar ou intervir por qualquer meio, né, por qualquer forma, na investigação e na fiscalização que está sendo feita acerca de um possível ato lesivo. Bem, então se você também fizer isso, né, impedir a fiscalização, também você pode incorrer em ato lesivo. Quais são as penas, as sanções? Cuidado com o termo pena, porque aqui nós não temos sanções penais, então somente civis e administrativas. Mas quais são então as sanções que a lei anticorrupção traz? Sanções administrativas ou sanções judiciais. As sanções administrativas são aquelas penas que são aplicadas no âmbito administrativo. Então, quem que pode investigar, julgar e aplicar essas penas? O próprio órgão lesado. Aquele órgão público que foi lesado é quem pode, então, investigar e decidir e punir aquela pessoa jurídica que cometeu o ato lesivo. Beleza? Então, o próprio órgão lesado é quem vai fazer isso, é quem vai punir. Essa é a regra geral. A exceção é que, se for um suborno transnacional, ou seja, se for um ato lesivo contra a administração pública estrangeira, aí o órgão nacional brasileiro competente para julgar é a CGU, a Controladoria Geral da União. E quais são essas sanções? As sanções são de multa, que pode chegar até 20%, né, de 0,1% até 20%, ou, caso não seja possível identificar qual é o faturamento bruto da empresa, ela é em reais, é em dinheiro, de 6 a 60
milhões de reais, de 6 mil a 60 milhões de reais. E além disso, outra pena que não é financeira é que administrativamente é possível que se puna a empresa que cometeu o ato lesivo publicando a decisão condenatória na grande mídia, que é o que às vezes a gente vê por aí, tá? Então, quando aparece na grande mídia, é porque eles estão cumprindo uma pena, tá? É administrativa, que é ir para a grande mídia, para mídias de comunicação de grande circulação, anunciando que aquela empresa cometeu aquele ato ilícito, aquele ato lesivo, perdão, tá? E como que é feita a graduação da pena? Né? Como é que você vê se é 0,01 ou 20? Ou 20%, se é 6 mil ou 60 milhões? De acordo com a gravidade da infração. Está previsto no artigo 7º, né, nos incisos do artigo 7º da lei anticorrupção. Gravidade, tipo de vantagem, a consumação ou não do ato, beleza? E aí eu trago também um exemplo da CGU. A CGU criou uma tabelinha para fazer os seus cálculos, que está aí no slide seguinte, tá? Lembrando que a CGU, então, somente por crimes de suborno transnacional. Isso na esfera administrativa, galera. E na esfera judicial, desculpa o som aí fora, tá? Na esfera judicial, quem que pode propor, investigar e decidir? Quem pode propor é a Advocacia Pública, o Ministério Público, Defensoria Pública, né, os órgãos do Judiciário e os órgãos jurídicos do Poder Público. E quem que julga? Quem julga é o Poder Judiciário, nas suas mais diversas esferas, local, municipal, estadual ou federal. Beleza? Quais são as penas que o Poder Judiciário pode impor? Perdimento de bens, não é? Para que não haja enriquecimento ilícito, não é? Eu posso bloquear bens da empresa, administrativamente não, só judicialmente. Suspensão ou interdição das atividades, que é você fazer a empresa parar determinada atividade de forma temporária. A dissolução compulsória, ou seja, extinguir a empresa do mundo jurídico. Lembrando que essas duas são discutíveis na Constituição Federal, porque para alguns doutrinadores isso iria impedir a livre iniciativa, mas a lei anticorrupção ela é expressa nesse sentido. E por fim, a outra pena é a proibição de obter benefícios das instituições públicas, né? Então, isenção fiscal, doações, empréstimos, qualquer tipo de incentivo dos órgãos do poder público, inclusive financeiro, como o BNDES, por exemplo, essa empresa fica proibida de receber, tá? Lembrando que essas são as penas possíveis, não quer dizer que o Poder Judiciário vai aplicar todas, tá? Cumulativamente. Ele também vai utilizar aí a gravidade para saber qual vai aplicar, beleza? E o último tema foi o acordo de leniência. No acordo de leniência, previsto no artigo 16 da lei anticorrupção, leniência é a ideia de brandura, né? Mansidão, suavidade. O que significa o acordo de leniência? É quando é celebrado um acordo entre a pessoa jurídica que praticou um ato lesivo e o órgão público que foi lesado por ela, tá? Então, quando o dirigente desse órgão público lesado faz um acordo com a pessoa jurídica que lesou, esse acordo é para que a pessoa jurídica colabore com a investigação e com o processo administrativo. Uma vez feito esse acordo de vontades, cooperado, né, tem que ser por ambas as partes, vontade dos dois, pode haver então uma atenuante ou mesmo uma isenção das sanções administrativas para essa empresa que causou o dano, tá? O que precisa ter? Vai estar lá no artigo 16, né? O que resulta do acordo de leniência? Os incisos do 16 vão dizer, tem que identificar os outros envolvidos, ou então atribuir informações rápidas e céleres que comprovem, documentos que comprovem os atos ilícitos, tá? Esse que é o objetivo do acordo de leniência. Tudo bem? Só que só vai ser possível se cumprir os 3 requisitos do parágrafo 1º. A pessoa jurídica tem que ser a primeira a manifestar, ou seja, se ela foi obrigada, compelida, não é acordo. 2, a pessoa jurídica tem que cessar imediatamente o ato lesivo. E 3, ela tem que admitir a sua participação no ato ilícito e colaborar de forma permanente. Não é você ir lá entregar um documentozinho, não. É você participar de forma permanente e a seus próprios custos
de todo o processo investigatório até as decisões. Tudo bem? A CGU, eu trouxe também um exemplo aí, que a CGU também tem uma tabelinha que ela utiliza, uma regra que ela utiliza para aplicar o acordo de leniência. Beleza? Vale a pena dar uma olhada. E o que a gente quer chamar a atenção, pessoal, do acordo de leniência? Independentemente de haver acordo de leniência, o acordo ele não pode prever a isenção de reparação do dano, tá? Todo o dano que foi causado tem que ser reparado pela empresa que lesou o poder público. Então, se a empresa lesou o poder público em 20 milhões de reais, ela tem que devolver os 20 milhões corrigidos. Tudo bem? O que o acordo de leniência faz é atenuar a pena, a multa, tá? É isso que ele vai fazer. Então, de toda forma, a primeira coisa que, para haver o acordo de leniência, é o dever de reparação. Por isso que a empresa ela vai assumir que ela causou o dano e vai reparar esse dano. Feita a reparação do dano, ou feita a proposta de reparação do dano, aí sim pode haver atenuação da multa ou das outras penas, como mesmo a de negociar com o poder público, tá? E outra coisa que eu chamo a atenção é que, se houver o descumprimento do acordo, em qualquer momento, em qualquer fase, além de qualquer benefício ser retirado, também fica impedida essa empresa de fazer uma nova tentativa de leniência pelos próximos 3 anos. Beleza? E por fim, gente, como não se trata de ato ilícito, e sim de ato lesivo, não confundir esses dois institutos, que a gente ouve o tempo todo na TV, nas rádios, né, e lê nos jornais, não confundir acordo de leniência com delação premiada. Acordo de leniência diz respeito a ato lesivo, previsto na lei anticorrupção. Delações premiadas é um arcabouço do direito penal previsto para atos criminosos, atos ilícitos. Então, eles são aplicados a pessoas físicas. Quanto ao acordo de leniência, ele pode ser feito tanto por pessoa física como jurídica. As delações premiadas são feitas por pessoas físicas. E também o nome delação premiada, né, é uma popularização do termo jurídico correto, sendo que o termo correto é colaboração premiada. Eu não preciso delatar alguém, tá? Basta colaborar com a justiça para que eu possa então ter alguns benefícios. Então não confundir. Acordo de leniência está lá previsto na lei anticorrupção, diz respeito a ato lesivo, delação premiada, Código Penal ou leis especiais, né, que tratam sobre crimes aplicáveis aí sobre atos ilícitos e para pessoas físicas. Beleza, gente? Obrigado então, até a nossa próxima aula.